com muita alegria vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Louvo a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Eu vou falando e vou pegando aqui o restante do material. Estar com os irmãos aqui nesta manhã, para mim é um privilégio muito grande da parte de Deus. Amo escola bíblica dominical. Desde a minha infância, posso dizer que fui ensinado na escola bíblica dominical. É muito difícil para mim, acredito que para boa parte dos irmãos, talvez alguns tenham essa dificuldade da dinâmica do acordar pela manhã, principalmente se você dorme tarde, né? Mas particularmente a mim, parece que no domingo eu acordo sozinho. Nos outros dias da semana eu tenho dificuldade, mas no domingo, desde criança, por ser escola dominical, o Espírito Santo já nos desperta para estarmos na casa do Senhor. E nesta oportunidade em de ministrarmos a palavra do Senhor aos irmãos, eu fico muito feliz, honrado pelo privilégio de aqui estarmos. Obrigado, pastor Jairo, presbítero Carlos. Deus abençoe toda a equipe de escola dominical que nos confia essa oportunidade, com certeza com a anuência do nosso pastor José Sobrinho. Para quem não me conhece, sou Adriel Jackson. Para quem já me conhece, continuo sendo ele, Adriel Jackson. Hoje minha mãe e minha irmã estão ali, fico feliz de recebê-las aqui nesta manhã no Templo Sede, e minha esposa Mônica sempre está conosco. Sem mais delongas, irmãos, avivamento no Novo Testamento. Vamos conversar um pouco sobre isso. É um pouquinho de bagunça assim, mas é porque eu gosto de trabalhar com dinâmica, e eu quero dizer aos irmãos que os irmãos podem ficar bem à vontade para participarem, tá? Tenham liberdade. Qualquer dúvida mesmo, pastor Jairo responde. Eu estou aqui bem coberto e abrigado, estou tranquilo. Os irmãos podem expressar toda e qualquer dúvida que de repente tiver. O assunto proposto a nós nesta manhã, quando falamos em avivamento, acho que ele já vai voltar, porque eu fiquei um tempinho sem mexê-lo. Isso. Quando falamos em avivamento no Novo Testamento, o pastor Elinaldo ele colocou um desafio enorme para nós professores, que o tema por si só é rico. Aí ele conseguiu me colocar avivamento no Novo Testamento, primeiro ponto, evangelhos, as epístolas e o livro de Apocalipse, para até 5 para as 10 a gente estudar e aprender tudo. Só que não, isso até porque se os irmãos aprender tudo agora, os irmãos nem voltam domingo que vem, né? Então a gente vai aprender mais um pouquinho hoje, aí no próximo domingo a gente aprende mais um pouquinho. Daqui a pouco tem outro trimestre que fala sobre isso, até porque esses assuntos são gostosos. Já estudamos um pouco quando falamos a respeito do verdadeiro pentecostalismo, já entrou alguns assuntos que nós estamos estudando. É cíclico, e cada vez que a lição vai trazendo essas temáticas, nós iremos aprendendo um pouquinho mais. Então, dentro desse nosso desafio, eu vou trazer de novo a verdade prática, peço licença, só para dar destaque a essas 3 palavras, né? Vai ficar até repetitivo. A palavra de Deus, ela revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual, que perpassa a história. Nesse perpassar da história, os irmãos me permitam fazer aqui algumas indicações. É o meu papel como professor, né? O professor ele tem que indicar algum material além desse que os irmãos já estudam, além da Bíblia Sagrada. Aí eu quero indicar para os irmãos alguns materiais que os irmãos podem estar lendo. Este aqui, Porque tarda o pleno avivamento. Eu me sinto constrangido quando eu leio esse livro. Toda vez me dá uma sensação de que eu não estou fazendo nada, como de fato, diante da história de muitos homens, sou muito pequeno para estar fazendo alguma coisa. Leonardo, ele escreve este livro Porque tarda o pleno avivamento. Eu sou muito grato a todos os líderes que passaram em minha vida,
mas em especial a um líder, hoje evangelista, Rony. Eu lembro-me que na época ele acidentado, ele vinha do Carlos Bezerra 2, de uns sítios que tem lá em cima, até a congregação do Itamaraty, de a pé, de muleta. Ele vinha cedo, chegava primeiro do que eu na escola dominical. E ele fez um dia um desafio com a nossa juventude, de nós orarmos por um pleno avivamento. E nós chegávamos todos os domingos, às 18h30, para começar a orar, antes do culto iniciar, em busca de um avivamento. E eu aprendi muito, pastor Jair, naquele período, e conheci este livro, ele me apresentou este livro, e eu indico para os irmãos, porque tarda o pleno avivamento. Eu vou dar um spoiler, culpa nossa, por isso que tarda, tá? Já dei uma dica importante que você vai aprender no livro. Declaração de fé das Assembleias de Deus, é manual nosso, irmão, principalmente nós assembleianos, tá? Aqui está a nossa base da doutrina do Espírito Santo. O que a Assembleia de Deus declara, ensina, crê e professa a respeito dos dons espirituais, que é na verdade duas coisas que marcam o avivamento, duas disciplinas: doutrina da salvação, que é aquele nome bonito de soteriologia, e doutrina do Espírito Santo, que é aquele nome bonito de pneumatologia. Mas vamos ficar com os nomes mais simples. Então, o que a Assembleia de Deus declara a respeito da salvação e a respeito do Espírito Santo, está aqui, indico para os irmãos. Nessa mesma ideia, eu estou lendo ainda esse aqui, a glossolalia e a formação das Assembleias de Deus. Este aqui é um resgate histórico da doutrina da salvação e do Espírito Santo, do início do movimento pentecostal. Vem desde o movimento dos puritanos, metodistas, calvinismo, até chegar a nós. Daniel Berg, Gunnar Wingre, indico também para os irmãos. Pentecostalismo e pós-modernismo, outro livro, para quem quer se aplicar mais em conhecer a história do pentecostalismo e do movimento, desses avivamentos que nós tivemos ao longo da história, indico pastor César Moisés. Percebam que basicamente todos que eu estou indicando é da casa publicadora da Assembleia de Deus, exceto esse que é a editora Betânia, que não fica para trás também em qualidade. E esse aqui, irmãos, pode ver que o meu está bem gasto, porque eu uso muito ele, Heróis da Fé, tá? 20 homens que incendiaram. Esqueci, as irmãs não fiquem chateadas comigo, esqueci de trazer, mas tem também as 100 mulheres que fizeram a história da Assembleia de Deus. Está muito ligado intimamente ao avivamento. Haja vista que a primeira pessoa brasileira a ser batizada com o Espírito Santo foi uma mulher, irmã Celina de Albuquerque. Então está ligado à nossa história de avivamento brasileiro. Esses são alguns livros que eu gostaria de deixar recomendado para os irmãos ler até o final desse trimestre, né? Os irmãos têm muito tempo sobrando, aí os irmãos ficam tranquilos para poder ler. Brincadeira, ao longo da vida aí, alguns livros que eu gostaria de indicar para os irmãos lerem. Um bom aluno de escola dominical, com certeza, gosta de ler. Então, dentro do nosso tema, me permita, não vou repetir a aula, mas me permita lembrar, na aula de número 1, os senhores aprenderam o que é avivamento. Já aprendeu, não preciso trazer de volta. O versículo-chave está lá em Crônicas, aquela condicional se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. De onde? Dos céus, e sararei. Avivamento é sobre cura. Avivamento é sobre sermos sarados e perdoados. É isso. Os irmãos aprenderam na lição de número 1. Eu aprendi sentado bem aqui numa terça-feira. Evangelista José Bento. Não, José Bento não. José Pereira. Eu ia falar José Bento. José Pereira. Isso. Eu estava aqui, pude aprender. Lição de número 2. Foi ontem praticamente. Domingo passado. Os senhores aprenderam o avivamento no Antigo Testamento, né? As bases daquilo que os irmãos aprenderam no Antigo Testamento está até ali, o princípio da humilhação, o princípio de buscar ao Senhor,
o princípio da fé e avivados pela palavra. Dentro do texto de Neemias, foi aquilo que o evangelista Alisson ministrou. Eu estava lá embaixo com os adolescentes, mas eu assisti depois no YouTube. Olha que maravilha. Estou morrendo de medo de falar alguma coisa errada, vai ficar para sempre lá no YouTube. Mas nós temos aí o YouTube. Deus abençoe a Decon, Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando através da transmissão. Se eu errar alguma coisa, eu coloco depois no chat errata, tá? Errata, 2 pontos, e aí a gente corrige. Então, isso foi na lição passada. Hoje, quando nós falamos em Novo Testamento, o Senhor Jesus deixou-nos uma grande comissão, não é dinheiro. Para quem trabalha com venda, não é essa a grande comissão. A grande comissão é um id, imperativo de Cristo, irmos por todo mundo, pregai o evangelho. E eu gosto do texto quando ele diz assim, o evangelista escolheu dizer, ensinando-as, porque aqui vem o papel da escola dominical, ensinando-as. A escola bíblica dominical, como maior agência de educação cristã, ela foi talvez o departamento, ou por que não dizer, ainda o departamento mais importante, mas em muitos momentos foi o departamento que mais ganhou almas para Cristo. Escola bíblica dominical, desde o projeto de Robert Hays, quando pensa lá em Gloucester, na Inglaterra, 1700 e alguma coisa, que agora eu esqueci, ele já pensava nisso, trazer aqueles que não faziam parte do convívio da igreja, principalmente as crianças. Ele pregava para os presos. Ele pensou, eu vou esperar os meninos crescer, roubar, matar e ir para a cadeia para pregar? Vou pregar logo para eles antes de chegar na cadeia, vou reduzir o caminho. Olha, a escola dominical é tão importante, que foi a partir da escola bíblica dominical, lá em Gloucester, na Inglaterra, que nós tivemos a primeira escola pública. A primeira escola pública surgiu depois do estudo que esse jornalista Robert Hays fez, depois de 3 anos de iniciado a escola bíblica dominical. Tanto que, pedagogicamente falando, nós estamos em uma escola, que se chama escola informal, mas é uma escola de fato e de direito, que os irmãos estão recebendo conhecimento. E aqui, o top dos top é que o Espírito Santo senta do lado. O professor pode estar errando e o Espírito Santo fala, não, é assim, aí você, beleza, o professor deu um errado aqui, mas o Espírito Santo te lembrou qual que é o versículo certo, qual que é a palavra correta. É a melhor escola que nós temos, é a escola dominical. Então, esta palavra que nós recebemos, esse comissionamento, que é ir ensinar a palavra, nós recebemos do Senhor. Está ali, nosso Senhor trouxe a mensagem mais poderosa que os homens ouviram. Está na revista dos senhores. Se puder me acompanhar rapidamente, Mateus capítulo 3, está na Bíblia também, Mateus 3 e 2. João Batista começa a pregar. João o Batista, aquele que estava predito, voz do que clama no deserto. 3 e 2 de Mateus diz assim, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quem está pregando? João Batista. Vou perguntar de novo, porque é pedagógico. Quem está pregando? João Batista. A mensagem é, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Qual é a mensagem? Já esqueceram. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Qual é a mensagem? Porque é chegado o reino dos céus. Esta é a mensagem. Agora, vejamos o capítulo 4. Nós acabamos de ler aí o capítulo 3 e o versículo 2. Opa, sumiu ali de novo. Agora no capítulo 4, já é Jesus pregando, versículo 17. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer. O que Jesus começa a pregar e a dizer? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, dependendo da versão que você estiver nas mãos. Vou concluir a linha de raciocínio. Mateus capítulo 10, versículo 7. Jesus está enviando
os discípulos, os 12 para ir pregar. Aí no versículo 7 ele diz assim, ó, esses 12 já representam a igreja. Pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Lá em Lucas, no texto, se não me engano, no capítulo 5, ele traz a mesma referência, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. André, o que é isso? A mensagem de avivamento é uma só. João Batista pregou ela, Jesus pregou ela, e Jesus disse para nós, vocês vão pregar a mensagem de avivamento, nesse novo testamento. E qual é a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não há avivamento sem mudança de vida. Não há avivamento sem arrependimento. A mensagem é essa. Esta foi a única pregação de Jesus. Ensino ele deu vários. Ensinou do dízimo, ensinou a orar, ensinou a respeito do divórcio. Jesus ensinou a respeito de fazer as contas, administração básica, financeira. Ensinou um bocado de coisa. Agora, pregação era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus ou dos céus. Então, irmãos, primeira lição que nós podemos extrair aqui, na introdução, é que a mensagem de avivamento do Novo Testamento, ela começa em Jesus. Jesus é o expoente. E só uma perguntinha para os irmãos: começou em Jesus a mensagem do Novo Testamento, e terminou em quem a mensagem do Novo Testamento de avivamento? Em quem terminou? Alguém se arrisca? Um de cada vez. Se os irmãos falar tudo de uma vez, eu não consigo me ouvir. É ruim, né, quando o professor faz essas perguntas. Não terminou. Nós estamos aqui. Lembra do livro? Porque tarda o pleno avivamento? Tarda por causa de nós. É nós que devemos continuar pregando a mensagem do avivamento. A grande comissão está valendo. Até o momento em que Jesus arrebatar a igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de continuar pregando. E qual que é o tema da mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É isso, Calvário. É isso que nós vamos ver ao longo da lição. Então a palavra-chave é Novo Testamento. É claro para todo mundo o Novo Testamento, certo? Deixa eu conhecer os irmãos aqui. Quem participou de escola dominical desde criança? Dá um sinal assim para mim ver. Ah, tá. Turma boa aqui desde criança. Quando vocês eram crianças, eu acho que eu não era nascido. Brincadeira. Muitos aqui eu já era nascido. Mas então os irmãos vão se lembrar daquela musiquinha que dizia assim: Mateus, Marcos, Lucas e João. Para a gente decorar os livros da Bíblia, lembra? Os 27 livros, então, do Novo Testamento, a questão. Então nós aprendemos desde a infância lá da escola dominical que nós temos dois testamentos, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Senhor Jesus disse assim: o Novo Testamento vos dou. O que é esse Novo Testamento? Testamento, pensa na ideia jurídica. É provável que, infelizmente, todos nós já tenhamos passado por um processo de luto muito próximo a nós. E foi-lhe necessário fazer um inventário. A família, que quem faleceu já tinha um testamento dizendo: está aqui, isso vai ser para fulano, ciclano, tudo certo. Aonde não ficou um testamento, é onde que a gente descobre o tanto que a família se ama. Que aí os filhos, né, os que sobraram, vão definir no inventário a parte de quem para quem. Mas qual que é a ideia de testamento? É contrato, é aliança. Jesus fez conosco um novo contrato e deu a garantia, deixou o penhor. Está lá em Efésios. Nos deu o Espírito Santo como penhor, como garantia. Então o Novo Testamento não é só um título que divide a tua Bíblia. 39
livros para cá, 27 para cá. Não. Novo Testamento é esta nova aliança. Novo Testamento é este novo contrato amarrado, pacto de sangue, e quem deu a garantia é Jesus, dizendo: aguenta firme, que eu vou para o Pai preparar-vos um lugar, não vão ficar sozinhos, vos deixarei o outro, de igual tamanho, de igual poder, o Consolador, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o Novo Testamento. Agora, vamos pensar o Novo Testamento de maneira didática, de maneira pedagógica. Quando você vai no índice da sua Bíblia, você tem Antigo Testamento e todos os livros, de Gênesis a Malaquias. Você tem lá Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, maiores e menores. E aí, você vira, algumas Bíblias mais antigas tem uma página em branco, né? Eu sempre ficava curioso, por que essa página em branco? Aí eu comecei a ouvir alguém ensinando: não, isso é para simbolizar os 400 anos de silêncio de Deus. Realmente está em silêncio essa página, 400 anos de silêncio. Aí vinha Novo Testamento. Quem tem as versões mais antigas, provavelmente a tua Bíblia diz assim: Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Vai estar essa expressão, São Mateus. Se a tua estiver São Mateus, é provável que diz que Hebreus é uma carta do apóstolo Paulo, ainda que não haja consenso na autoria da epístola aos Hebreus. Já estou explicando para os irmãos. Então, o Novo Testamento, vamos pensar ele aqui, a divisão dele. Se você quiser pegar no índice na sua Bíblia, se já não tiver marcado, você já pode até marcar lá no índice. Quando eu pego o Novo Testamento, eu tenho primeiro o Evangelhos. Essa pluralidade de evangelhos, esse S no final, que está colocando no plural, é porque são 4 evangelistas, mas na verdade é um só evangelho, é uma só, a boa nova. Jesus nasceu, nascido de mulher, aquele que havia sido predito por todos os profetas, desde Gênesis 3:15, cumpriu-se as profecias messiânicas. Então eu tenho primeiro o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem escreve? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eu tenho o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja. E aí os pregadores costumam às vezes dizer, né, que é o livro que nunca terminou, já que a igreja continua, o Espírito Santo continua fazendo os seus atos, certo? Então, eu tenho esse livro histórico. Aí eu tenho os escritos paulinos. Os escritos paulinos, ali naquele contexto, estão 14, e em Hebreus está um asterisco, para colocar que é controverso a autoria de Paulo. Mas olha só, a gente é bom de matemática, né? Todo mundo aqui passou na escola em matemática. 27 livros do Novo Testamento. Paulo escreve 13. Quem que você acha que foi que mais escreveu no Novo Testamento? Paulo, né? Paulo é o nosso maior teólogo, vamos dizer, em número. Está lá, né? O senhor ia dizer algo? Sim, à vontade. Eu tenho um Novo Testamento muito antigo, está até escrito farmácia com PH, lá está falando que é de Paulo. Viu aí, irmãos? Ó, eu estudei para poder falar esse negócio, o irmão está confirmando. Obrigado, evangelista Geraldo. Para quem não sabe, ele é tio da Mônica, então ele é meu tio também. Estou entre família aqui. A igreja do Senhor é uma grande família, a gente vai andando e vai descobrindo parente. Nós temos as cartas pastorais, as cartas da prisão, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon. Eu vou ter Hebreus à parte,
lá naquelas cartas universais, escritas por outros, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3ª João e Judas. Judas é o que estava menos animado para escrever, só tem um capítulozinho, a epístola de Judas, mas preciosíssima para os nossos dias, tá? Estamos já aos fins do tempo e Judas revela algo tremendo a respeito dos últimos dias. E eu tenho o único livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. Essa é a divisão. E aí nós vamos ver como que ocorreu o avivamento no Novo Testamento, aqui, nesse contexto dessas divisões. Os irmãos entenderam? Amém ou não amém? Amém. Tá. Quando eu falo em evangelho, eu tenho os evangelhos sinópticos. Essa palavrinha é estranha mesmo. Mas o que é a ideia de um evangelho sinóptico? Tudo de um mesmo ângulo de visão. O que é isso? Marcos, Mateus e Lucas descrevem a trajetória de Jesus pegando de um mesmo ângulo, sua origem terrena e o seu papel terreno, principalmente. João não é um evangelho sinóptico, ele muda de ângulo. Enquanto Marcos não mostra a genealogia de Jesus, porque ele escreve representando Jesus como servo. Mas vamos chegar lá, é que eu vou dando spoiler ao longo da aula. Servo não tem biografia. Escravo, você não quer saber de quem que ele é filho, você quer que ele trabalhe. Tá? Então, Marcos não mostra nenhuma descendência de Jesus, nem ascendência. Aí você vai para Mateus, ele descreve a genealogia de Jesus. Na genealogia parte de Abraão. Tá? O pastor Elcio de Assis ajudou ontem na introdução da aula. Quem estava atento vai entender. Depois Lucas escreve, muito provavelmente partindo inclusive da genealogia de Maria. Antes que você fique confuso, José e Maria são primos. Tá? Por isso que José em Mateus é filho de um, e em Lucas está parecendo que ele é filho de Jacó. Tá? Mas é nesse sentido de filiação, porque eram casados e eram primos, o que era absolutamente comum na tradição judaica. Então, eu tenho dois trazendo genealogia. Marcos não, porque é servo. Aí João quebra tudo, porque João é o último a escrever. João já vem com uma resposta ao gnosticismo. João já vem uma resposta às filosofias correntes da época. E ele começa assim: no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. No versículo 14 que ele mostra Jesus como homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele mudou o ângulo. Ele começa vendo de lá, do princípio para cá. Mateus, Marcos e Lucas, eles olham Jesus aqui, da terra, sendo o assunto aos céus. A visão de João vem dos céus para a terra. Então, pronto, economizei uma aula de hebraico e de grego para tu, explicando isso. Eu vou rodar o vídeo, os irmãos que vão me ajudar, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu gostaria só de mostrar, não sei se vai dar uma boa visualização para todos. Deixa eu só encontrar aqui, ver se é esse vídeo aqui mesmo. Não é. Bom, não tem problema, os irmãos vão ficar na curiosidade para saber o que era o vídeo. Mas o vídeo é só o seguinte: Ezequiel, ele tem uma visão. Depois, se você digitar lá no YouTube, visões de Ezequiel em 3D, aquele ser que ele vê com 4 asas, e ele tem 4 rostos, 4 faces. Na visão de Ezequiel, um rosto é como de leão, o outro rosto é como de um boi. Ele tem ainda um rosto que é como de um homem, e um rosto como que de águia. 4, tá? Eu tenho esses 4 rostos.
Isso é uma linguagem profética, né? Nós estamos no janeiro profético, a IBD hoje é profética. Isso é uma linguagem profética, apresentando inclusive os 4 aspectos de Cristo que seriam narrados pelos evangelhos. Você consegue ver se... É porque eu acho que está no PDF aqui, mas se possível, irmão Everson vai ver se consegue abrir ali para nós. Enquanto isso, volta aqui comigo. Lá no tabernáculo, porque a Bíblia ela é completa, de Gênesis a Apocalipse, no tabernáculo, na entrada para o tabernáculo, havia 5 colunas formando 4 entradas. O que é? Olha lá, ó, que coisa linda, terrível. É isso aí, ó. Você está dando bem para os irmãos ver? Já terminou já. O senhor roda de novo para me assistir junto com eles. É só um golpe de visão. Lembrando, irmãos, que ninguém foi no céu filmar eles. Isso aqui é uma visão, né, do homem fazendo em 3D de acordo com a narração. Está vendo? Os 4 rostos. Obrigado. Então, lá no Antigo Testamento, voltando para o tabernáculo, nós tínhamos 5 pórticos, 5 colunas formando 4 entradas. Essas 4 entradas, esses 4 rostos, não tem coincidência na Bíblia com os 4 evangelhos. Isso é cristocidência. Quando nós olhamos então, rosto como de leão, o que é um rosto como de leão? É o evangelho de Mateus. Mateus escreve para o povo judeu. O povo judeu espera um rei da linhagem de Davi. O povo judeu espera aquele a quem haveria de estabelecer o reino perpétuo. É por isso que Mateus fala de coisa que os outros não falam. Quer ver um exemplo? Fala sobre a apresentação de Jesus, sobre a circuncisão de Jesus. Lucas não fala, porque Lucas está escrevendo para os gregos, Marcos está escrevendo para os romanos, João está escrevendo para a igreja, e graças a Deus a igreja não precisa disso, da circuncisão, só a apresentação no templo. Então, quando Mateus escreve para o povo judeu, ele apresenta Jesus como um leão da tribo de Judá, rosto como de leão. Aí eu tenho Marcos, o maior animal, mamífero, servil, domesticado, é o boi. E aí Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, o servo triunfante, 3 aspectos do servo. Nós vamos falar agora sobre ele. Marcos escreve, é o primeiro a escrever. Marcos escreve para os romanos. O povo romano é um povo de guerra, povo de ação, um povo dinâmico. Não tem tempo para ler muita coisa. É por isso que é mais conciso e é só milagre e maravilha. Porque o povo de Roma, eles gostavam da ação, da energia. Então você pega ali do capítulo 2 até o último capítulo de Marcos, é um milagre atrás do outro. É o paralítico descendo pelo telhado, Jesus curando, já vai atravessar lago, tem que expulsar demônio do outro lado, acalma a tempestade daqui. Jesus nem dorme no evangelho de Marcos. Tanta correria que é, as narrativas mostrando a ação, mas Jesus como servo. Porque se tem algo que a gente aprende na vida militar é ser servo. Porque se você não servir, você não serve. Está dispensado. Tá? Nós temos uma frase na nossa camiseta do refeitório pastoral, escrita assim, ó: quem não serve para servir, não serve para ser servido. Hashtag fica a dica. Então nós temos aí Marcos escrevendo nessa perspectiva os evangelhos. Lucas escreve para os gregos. Aliás, ele tem essa pegada grega. E aí, como médico e como pesquisador, Lucas foi quem sentou e pesquisou mesmo. O primeiro tratado, o segundo tratado, alguns pensam, e eu considero com eles, que ia sair um 3º volume. Não sei o que aconteceu, mas provavelmente ia ter um 3º volume ainda, a continuação de Atos. Quando Lucas escreve para os gregos, o que os gregos estão procurando? A filosofia grega no momento procura. Ela procura conhecer quem é o homem perfeito. Como alcançar a sabedoria, a plenitude da humanidade. Aí Lucas fala assim, não, vou mostrar para vocês quem é
o homem perfeito. E aí ele descreve aquele rosto de homem, Jesus, o homem perfeito. Aí tem algumas características que é só de Lucas. Por exemplo, o ministério das mulheres no caminho com Jesus. É ele quem mais relata. A infância de Jesus é o médico Lucas que conta, que nos traz esse detalhe. Até os 12 anos, depois fica um vácuo aí, de 12 a 30. Adriel, o que aconteceu? Você vai ter que lutar, ser crente e ir para o céu para saber lá. Nós teremos a eternidade inteirinha para poder descobrir. Não tenho essa resposta. Mas como diz a mãe da gente, né, quando a gente é criança, se você se comportar e for para o céu, você vai descobrir o que Jesus fez. Então eu tenho aí, na cronologia, o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos. Na sequência eu tenho Mateus, Lucas e João. Não vou me ater aqui às datas, não, tem na revista dos irmãos, tá? O que eu posso trazer do avivamento nisso? Já vou dar o resumo do avivamento lá no evangelho. Mateus, olha só, Mateus escreve apresentando Jesus como rei. E aqui, irmãos, é algo que eu sempre, nas oportunidades que tenho em tratar sobre esse assunto, eu digo o que eu vou dizer para os irmãos. A democracia, teoricamente, ou de fato e de direito, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Sim ou não? Os irmãos têm direito a voto, as irmãs. E a democracia, ela nos ensinou algumas coisas erradas quando olhamos para a Bíblia. Porque tem hora que eu, Adriel, tenho que me lembrar aqui, puxar a orelha e falar: Adriel, Jesus não é democrático, Jesus é rei. Monarquia é diferente de democracia. Na monarquia, o rei mandou, obedeça. O rei disse vai, você vai, não tenho o que questionar. Não tenho que estar indisposto naquele momento. Peraí, Senhor, vamos fazer um plebiscito aqui para poder ver se é assim mesmo que a gente vai decidir. Não sei, não gostei desse negócio de nós sermos sal da terra, muito salgado. Vamos fazer aqui uma votação, quem quer ser açúcar comigo? No reino não tem essa. É monarquia. Monarquia, a ordem dada é a ordem cumprida. E muitas vezes nós esquecemos deste olhar até para as nossas orações. Tem coisa que Deus já disse não, e a gente quer vencer, fazendo resistência, né? A gente acha que com a nossa oração a gente está fazendo um acampamento assim, na rua do céu, para ver se Deus muda o decreto daquilo que já está estabelecido. Tem um livro chamado O Poder da Oração que Funciona. Às vezes gastamos energia desnecessária orando para aquilo que Deus já disse não, só que a gente fala assim, ainda não ouvi a voz de Deus, porque Ele não disse sim. Vou continuar orando sobre esse assunto, continuarei orando sobre esse aspecto, e aí Deus está te querendo já em outro lugar, faz tempo, e você está enrolando, dizendo que está orando. Balão é um exemplo desse. Balão é um exemplo, Deus falou não, e ele ficou orando para Deus dizer sim. Até a jumenta teve que dizer para Balaão, pelo amor de Deus, Balaão. Então, só trazer isso aqui. Aí, como reino, tem um código de ética do reino. É o sermão da montanha, as beatitudes, nem preciso falar, os irmãos aprenderam. Porque foi trimestre passado? Trimestre passado nós aprendemos as beatitudes, as bem-aventuranças, feliz 2 vezes. Aí quem não veio trimestre passado está pensando, perdi, perdeu mesmo. Não perca mais. Venha e não peques mais. Não falte nenhuma aula da EBD. Para os irmãos estar sempre antenados, porque um assunto liga com o outro. Nessas bem-aventuranças, o que é? O verdadeiro avivamento motiva a prática da virtude do reino. E quais são as virtudes do reino, irmãos? Ser manso. É uma das virtudes do reino. Bem-aventurados que choram, até ser chorão é bem-aventurança. Quebrantado. Os pobres de espírito, não é condição financeira, não é aquela humildade personificada de ai, coitadinho, não. Esse pobre de espírito é se esvaziar de si mesmo, é aquilo que João entendeu e disse: importa que eu diminua e que Cristo apareça, que Cristo cresça em nossa vida. Avivamento é o quê?
prática, virtudes do reino, manifestada em quem? Nos anjos? Não, os anjos estão lá no céu adorando ao Senhor. Os anciões estão lá, 24 anciões, me dá liberdade para imaginar, um para cada hora, adorando ao Senhor. E nós aqui na terra, nós na bem-aventurança do reino, uma igreja avivada, é uma igreja que mostra as virtudes do reino. Quem é Cristo? Quem é Cristo hoje? Eu, você. Cristianismo, pequenos Cristo, é o significado que você carrega como cristão. Se você carrega evangélico, está mais leve. Se você carrega gospel, eu nem sei o que significa. Mas se você diz que é cristão, crente até o diabo é. Todos aqueles que creem em Deus, e ele crê. Agora, se você é cristão, você está dizendo que você é pequenos Cristo. E o mundo espera ver em nós uma igreja avivada, um verdadeiro avivamento. Ele abala as estruturas da igreja no domingo à noite, mas na segunda-feira de manhã, ele abala as estruturas por onde ele passa nas ruas da cidade, porque alguém olha e fala, está indo ali alguém diferente, está indo ali alguém que quando eu olho para ele me dá sede. Você quer água? Não, é outra sede, me dá uma vontade de ir para a igreja dele. Quem não já foi parado por alguém para perguntar assim, você é de que igreja? Gostaria de ir na sua igreja? Gostaria de conhecer o que você conhece? Sal, irmãos, nós temos que gerar sede. As virtudes do reino é sermos sal da terra, luz no mundo, e não se pode esconder a luz debaixo do alqueire, debaixo do velador. Então, isso é avivamento. Marcos, o avivamento, presta atenção, também é evidenciado por curas, milagres e maravilhas. Nós precisamos aqui diferenciar, porque não é exclusivo, porque senão de repente você vem num culto, e aí não foi manifestadamente alguém sendo curado, alguém andando em cadeira de roda, e você fala assim, essa igreja não tem avivamento. Mas ao final alguém veio reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. No final do ensino, a palavra pegou alguém, e no outro dia ele está no gabinete do pastor dizendo, pastor, eu preciso me arrepender. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Senhor, pastor, eu preciso acertar esse detalhe na minha vida. Isto é avivamento. Não estou dizendo que curas, milagres e maravilhas não seja avivamento, mas eu estou dizendo que não é apenas isto. Marcos nos mostra o avivamento em manifestações de poder. Como diz para os irmãos, Marcos é aquele livro, uma hora está curando o paralítico na casa em Cafarnaum, corre depois, está atravessando o mar, tem que acalmar o mar, chega em Gadara, o único que vem para atender ele, para receber ele, vem carregado de legião, chega, expulso, o povo fica com raiva, porque perdeu os porcos, a única cidade que Jesus não foi recebido, e não voltou mais, deixou o moço lá, como primeiro missionário, né, pastor Jairo? Primeiro missionário, em perfeito juízo, porque isso é avivamento. Avivamento é pegar o cara nu, avivamento é pegar o camarada que prisões não segurava, dormia em cemitérios, ninguém controlava. Sabe onde é que o moço foi sentar? Na porta da cidade. Sabe quem sentava na porta da cidade? Os juízes, magistrados, sábios e conselheiros. Era na porta da cidade que era decidida as causas públicas, era na porta da cidade que se tomava conselho. Aí está lá, aquele que um dia não valia nada, o avivamento chegou em Gadara. E aí, segundo alguns estudiosos, foi este homem que fez tanto na região de Gadara, que é uma região chamada Decápolis, 10 polis, 10 cidades. Ele anunciou tanto de Jesus, que quando Jesus volta na região de Decápolis, tem uma multidão aguardando para ouvir Jesus pregar. É sábado, padaria já está fechada, daqui a pouco o discípulo fala, Jesus, manda o povo embora, está tarde. Jesus fala, não, vai não, quem anda comigo, isso é coisa de crente, como Jesus é bom, não fica com fome crente, quem anda comigo não vai embora com fome não, ninguém tem nada aí não, chega lá um garotinho, 5 pães e 2 peixinhos,
Isso é resultado do que, irmãos? Um avivamento. O milagre, a maravilha que aconteceu na vida daquele moço que estava terrivelmente endemoniado, foi o que trouxe a pregação do Evangelho. Volto a dizer, avivamento está ligado com a mensagem do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E isso é a mensagem do Novo Testamento. Vou repetir isso até o final, porque é só isso a lição do Novo Testamento. Lucas nos mostra que não haverá avivamento sem Calvário. Porque o que me dá a graça de se arrepender? A lei, ela serviu de aio, né? Aio é a figura do pedagogo, não é alho de cozinha. Diz que um irmão virou para o outro e falou, como a Bíblia é interessante, né? Tem até tempero. A Bíblia fala do sal e fala que a lei é aio. Se você junta, fica um bom tempero para fazer comida, mas esse aio não é alho. Esse aio é aquele criado, aquele pedagogo, aquele que ensina. O que a lei fez? A lei mostrou que eu não valho nada. Porque a lei que diz, não matarás, não roubarás, então a lei denuncia o pecado. Só que a lei por si só, ela não me livra do pecado. Ela não me dá condições de escape. Aí Jesus vem para, através do sacrifício vicário, na cruz do Calvário, olha o avivamento, para que nós possamos ter liberdade em pregar o avivamento, Jesus vem e entrega a sua vida, voluntariamente deu a sua vida na cruz do Calvário. Ali, a história do avivamento, o comentarista colocou assim, que o Calvário é o prólogo do avivamento. Sabe aquela introdução que você tem antes de iniciar um livro? É o Calvário. A tua vida muda quando você passa pelo Calvário. Eu, Adriel, tenho uma vida antes do Calvário e depois do Calvário. Você tem uma vida antes do Calvário, depois do Calvário? Depois do Calvário, aquele que bebia não bebe mais. Depois do Calvário, aquele que mentia não mente mais. Depois do Calvário, nós temos arrependimento. É possível resistir à mensagem do Calvário? Infelizmente sim. Um ladrão na cruz resistiu. Já eras. Mas outro disse, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso. Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Esse avivamento, irmãos, é alcançar o ladrão na cruz, é alcançar na última instância, sem precisar do STF, é você ter o socorro e a justificação dos nossos pecados no Calvário. E João nos apresenta que a ideia do avivamento não foi do colégio apostólico, a ideia do avivamento não foi de Pedro, que pregou a primeira mensagem depois da efusão do Espírito Santo no Novo Testamento. João nos mostra que quem teve a ideia de avivamento foi Deus. É Deus que teve a primeira ideia de avivamento. É Ele quem viu a nossa necessidade de sermos avivados. Então João mostra que tudo começa nos céus. E por falar em João, eu particularmente já estou com sede. Alguém aqui está com sede? Pode ser bem sincero. Levanta a mão, quem está com sede? Isso. Agora os irmãos vão acostumar comigo. Quem levantou a mão, vem aqui rapidinho, me ajuda numa dinâmica. Não precisa ficar com vergonha, só para mim não ficar aqui sozinho na frente. Rapidinho, irmãos. Vem cá também, Mônica. Eu preciso, de uma, vamos contar aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, 7 na verdade. Não gosto muito de 6, porque 6 é o número do homem. Aqui, adota esse copo. Mostra esse copo aí bonito, ó. O Nader não para, tem para vender, o líder disse. Por favor. Aqui, Daniel. Não é preconceito, não. Quem? Mais aqui, 2. Ali, pega a taça, Mônica. Vamos lá. Os irmãos podem ficar aqui, ó. Eu já sei o slide já. Vai lá, Mônica.
João 4, Jesus, ele está pregando. Olha que coisa interessante, depois vocês acompanham no texto lá, tá tudo na Bíblia. Jesus está pregando e começaram a dizer, olha só, avivamento, irmãos. Começaram a dizer bem assim: Jesus tem batizado mais do que João. Batismo é confissão pública de arrependimento, uma confissão pública. Então Jesus começa a ficar famoso, e o versículo ainda coloca entre parênteses, mas Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos. Mas a fama chegou para quem? Para Jesus. Porque o avivamento através da vida de Jesus deixou Jesus famoso. Aí Jesus falou: sabe de uma coisa? Não vai me pegar esse negócio de fama não. Vou aonde eu não sou famoso, vou aonde não gostam de mim, vou aonde não me querem ouvir. Vou lá em Samaria. Foi para Samaria, e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus não era famoso lá, não tinha fariseu lá ovacionando, dizendo: está batizando mais do que João, porque fariseu só faz armadilha, só estava querendo encher a bola de Jesus para depois. Aí Jesus foge, fala por discípulo: vão atrás de comida, sou crente, estou com fome. Era meio-dia, ele chega ao poço, um horário que não era o horário de um homem. Aí que o negócio começa a ficar interessante. Um homem judeu falar com um homem samaritano, não nos misturamos. Agora imagina um homem judeu falar com uma mulher samaritana. Se com o homem já não dava certo, imagina com uma mulher. Está tudo certo para dar errado. Pastor Jário já estava dando a minha aula, falando que Jesus respeita quem tem cântaro. Olha lá, os irmãos estão tudo com cântaro, está tudo com copo, né? Esses copos são iguais, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas todos eles dá para beber água, pelo menos aparentemente, sim ou não? Sim. Vai que um de vocês pegou um furado. Aí eu vou pedir um favor para vocês. Vocês podem ficar com um copo em qualquer posição, menos virado para cima. Pode colocar em qualquer posição, cada um pode colocar numa posição, menos virado para cima. Obrigado. Jesus chega até aquela mulher. Olha o que é avivamento. Avivamento, irmãos, não é ficar em evidência. Avivamento não é ficar famoso. Jesus estava famosinho. Onde ele estava, ele diz: não, estou indo para Samaria, preciso de fama não, eu preciso de almas. Começa a conversar com a mulher não dá nem moral para ele. Só por respeito ela chama ele de Senhor. Aí ele diz assim: me dá de beber. Mas cadê, né? Seu cântaro, vem aqui, camarada folgado, judeu, no meu horário me pedindo água. Aí só que Jesus era encrenqueiro, irmãos, ele gostava de futucar as pessoas. Jesus fala assim: se tu me desse, se você soubesse com quem você está falando, mas ele não falou naquela arrogância, tem gente que fala assim: você sabe com quem você está falando? Não foi naquela arrogância. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria uma água que você não teria mais sede. Irmãos, eu gosto de tomar água com gás, não tomo refrigerante. É baratinho os irmãos me chamar para almoçar na sua casa, não tomo coca. Gosto de água com gás e limão, ou água sem gás, coloca um limãozinho ali, fechou. Eu já vi água saborizada, estão inventando umas águas aí, tem água com gosto de abacaxi, já viram já? Água sabor de abacaxi, limão, tem água com gás. Tem umas águas que eu vejo no mercado, uns vidrinhos assim diferentes, os copos é diferente, uns R$20, R$30, água, dá para tomar da torneira da minha casa, umas águas caras, porque o recipiente é diferente. Mas eu imagino aquela mulher pensando: se me der dessa água eu não vou ter sede. Que água será que é essa? Essa eu não conhecia aqui em Samaria. Aí é um outro assunto para evangelismo e discipulado, mas só para os irmãos aproveitar aqui e aprender. Eu só ganho alguém para Jesus quando eu desperto interesse e atenção com coisas simples e práticas da vida. Jesus deixou ela curiosa. Você quer ganhar alguém para Jesus, deixa ele curioso a respeito das coisas de Cristo. Aí Jesus disse assim: se você soubesse. Aí ela diz, conversando com ele, ela já reconhece como Senhor. Passa mais um pouquinho e Jesus fala: olha, disserte bem a respeito da sua vida familiar, porque já tiveste 5 maridos, o que tem não é seu. Aí ela olha para ele e fala:
eu vejo que tu és profeta. Já mudou, ó, já está quase pedindo bênção para o profeta. Já percebeu que está em alguém diferente. Aí ela diz para Jesus: Jesus, eu tenho interesse, mas eu vou lá na cidade contar para os homens. E ela corre. Capítulo 4, os irmãos fiquem em pé aí, tranquilo, eu estou em pé aqui também, tranquilo? Tá bom? Rapidinho os irmãos já sentam. Lá no capítulo 4 de João, ela vai, conta para os homens. Aí no versículo 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Depois fala que as irmãs é curiosa. Pensa no bando de homem curioso. Foi tudo lá para poder ver quem era Jesus. Quando chega até Jesus, os discípulos chegam com a marmita. Chegou o iFood. Jesus come. Jesus olha para eles: não, minha comida é outra. Eu imagino, me permita aqui, irmãos, eu imagino os discípulos. Era meio-dia, eles foram no sol buscar comida para Jesus, porque Jesus falou que estava com fome. Aí imagina, Rogério, chega para entregar a comida a Jesus: não, quero não, minha comida é outra, é fazer a vontade de Deus. E o discípulo boiando, sem entender ainda qual que era o mistério. Mas Jesus faz as coisas no jejum. Outra dica aí para ganhar alma. Aí, olha só, versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E quando os samaritanos creram no que Jesus falava, Jesus levanta para ir embora os samaritanos que não conversam com os judeus, os samaritanos que não acham de bom tom conversar com uma mulher que busca água meio-dia. Depois de ouvir ela falando de Jesus, o samaritano fala: Jesus, tem um espaço na agenda para ficar 2 dias aí não? Nós vamos fazer um evento aqui, o senhor prega 2 dias para nós, fica 2 dias conosco. Olha, é a Bíblia, irmãos, está lá no versículo 40, e no versículo 41, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Oh, irmãos, olha o avivamento, palavra. Aí, o que eu acho interessante é que Jesus, quando lá está querendo água, ele vira para a mulher e diz assim: a água que eu tenho para lhe dar, se você tomar, você não vai ter mais sede. Aí tem um detalhe, irmãos: eu só posso servir água para esses irmãos se eles tiverem copo. Se eles não trouxerem o copo, eles não recebem água. A mulher samaritana, se ela não estivesse pronta, e no início ela não estava pronta, ela precisou ser conquistada pelas palavras de Jesus, não teria água. Aí eu pergunto, os irmãos aqui, do jeito que está, com um copo virado, tem como eu servir esses irmãos água? Tem como eu servir o irmão Carlos, sim ou não? Tem como eu servir, como é que é o nome do senhor? Almeida. Almeida? Tem como servir o irmão Almeida, sim ou não? Não. Tem como servir o Daniel? Deus abençoe, Daniel. Tem como eu servir o irmão que eu esqueci o nome? Rodrigo? Não tem. O irmão que eu esqueci o nome, eu vou aprender. O Silvio. Tem como servir? Não. Tem como servir o irmão Lorisval, sim ou não? Não. Sabe por quê? Dá uma olhada no copo. Esse aqui está apontando só para ele. Esse aqui está apontando para baixo, só olha para baixo. Esse aqui está apontando para os outros, para frente. Esse aqui está apontando para a direita, o outro está para baixo, outro está apontando para a esquerda. Irmãos, para receber avivamento, nós temos que estar, 120 reunidos no cenáculo. Vira para cima. 120 reunidos no cenáculo, quase 120, olhando para cima e buscando o derramamento que o Senhor Deus prometeu. O avivamento não vai vir de quem está à direita. O avivamento não vai vir olhando para baixo. O avivamento não vai vir olhando para mim mesmo. Não sou eu que vou me avivar. Eu tenho que estar com o meu copo. Eu tenho que estar o quê? Com a minha vida, a minha atenção voltada para os céus, olhos abertos para a palavra, para receber água. Obrigado, irmão, vocês são fantásticos. Deus abençoe. Pode deixar o copo aqui. Daqui a pouco eu chamo mais gente, que tem mais umas 2 dinâmicas. Os irmãos entenderam? Avivamento é água, é palavra. E essa palavra começou com o testemunho de uma mulher. Só que depois que Jesus ficou 2 dias
Os homens disseram: já não é nem mais pelo seu testemunho, é porque eu ouvi ele. Entendeu, irmãos? Na sua casa começa pelo seu testemunho, mas o que Deus vai fazer na sua casa, na sua rua, no seu bairro, não vai depender mais só de você. É o seu vizinho que vai começar a ter experiência com Deus e vai dizer: não, eu já comecei a ter experiência. É ele que já vai começar a pregar para outras famílias. E de repente em Samaria, que nem conversa com o judeu, nós temos almas, avivamento, almas se entregando para Jesus. Isso é avivamento no Evangelho. Isso é Jesus mostrando-nos a base para um avivamento. É água para aqueles que estão mortos espiritualmente. Essa é a análise que eu acabei de fazer. Beba água. Nós precisamos beber água, irmãos. A água que é Jesus. E depois que eu beber água, eu tenho que dar dessa água para outro. Ah, mas Adriel, meu estoque vai ficar vazio. Relaxa. No capítulo 7 de João, Jesus está lá dentro do templo, próximo aonde aqueles passavam com as águas para as caravanas que chegavam para uma das 7 festas. E ele dá um berro, ele grita lá do templo: quem tem sede, vem a mim e beba. E ele disse que aquele que beber desta água que ele tem para dar, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Eu não perco o Espírito Santo quando eu ministro o Espírito Santo sobre a vida de outra pessoa. Eu não vou perder o Evangelho da paz, eu não vou perder a salvação, dizendo para alguém que Jesus pode salvá-lo, dizendo para alguém que Jesus pode libertá-lo. Muito pelo contrário, nós fomos comissionados para isso. Os irmãos perceberam que eu estou falando de avivamento, eu nem cheguei a falar dos dons. Os irmãos estão percebendo que essa mulher, ela teve melhor do que o Espírito Santo, ela teve o próprio Jesus convencendo ela, mas é porque as bases para um avivamento está nisso aqui. Ela reconheceu: realmente, eu sou essa mulher que o Senhor está dizendo. Mas como profeta, ela questiona, ela faz a pergunta que ninguém perguntou, da adoração, irmãos. Avivamento está ligado à adoração. E Jesus diz: olha, em verdade vos digo, que a hora é, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus falou que tem que adorar em verdade? É porque tem gente que adora em mentira. Então Jesus precisa ensinar que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deu as bases. Aí só para concluir a adoração, Abraão é o meu maior exemplo de adoração. Lembra quando Abraão, ele sobe ao Monte Moriá com o seu filho Isaque? Ele fala para os moços, dá até um esboço de pregação para você pregar depois: quem não adora, cuida de jumenta. Quem adora, sobe. Os servos ficam cuidando das jumentas, sobe Abraão e seu filho. Ele fala assim: nós vamos ali adorar e voltaremos. O camarada é otimista e profeta, ele coloca no plural: nós vamos e nós vamos voltar. Interessante que a Bíblia diz que no terceiro dia Abraão viu o lugar de longe. E no próximo versículo ele diz assim: fique aqui porque nós vamos ali. Mas como assim? O versículo antes ele diz: vendo Abraão o lugar de longe. E ele diz: fique aqui que nós vamos ali. Será que Abraão era mineiro? É bem ali. Olha, irmãos, Abraão vai para o sacrifício. Só que a adoração nunca esteve ligada ao ritual do sacrifício. Sabe por quê? Se a adoração estivesse ligada ao ritual do sacrifício, Saul não teria sido rejeitado por ter tomado o lugar de Samuel. Porque Saul achou que Samuel estava demorando demais e ele mesmo ofereceu o sacrifício. Aí é aquele dito que virou ditado popular depois. Um monte de gente fala e nem lembra que é por causa dessa história: melhor obedecer do que sacrificar. Então a adoração não está no rito do sacrifício. Quando Abraão chega para sacrificar, e nós conhecemos a história, o ato de obediência de Abraão
foi a maior adoração. É o ato de obediência. Então, quando nós falamos adorar a Deus em espírito e em verdade, é nós obedecermos o reino, é nós obedecermos o rei. Tudo quanto ele vos mandar, farei. Isto é viver o reino. Então, o efeito da água, capítulo 4, capítulo 7, aqui, capítulo 9, só para nós encerrarmos. Um cego de nascença, nunca antes um cego de nascença tinha sido curado. Como assim, Adriel? Leia, está lá em João capítulo 9, está lá o testemunho. Desde o princípio, desde a criação, nenhum cego de nascença foi curado. Se ele é cego de nascença, ele não tinha um glóbulo, tinha ausência de visão. Não vou ficar dando aula aqui de anatomia, até porque eu nem sei, mas é por aí, não tinha os glóbulos, não tinha a visão, não tinha um olho, não ficou cego do olho, ele não tinha aquilo que lhe daria visão para enxergar. Jesus chega, os discípulos falam, Jesus, impõe as mãos nele aí, ajuda ele para poder enxergar. Está lá o moço, próximo ao templo, não tem como entrar no templo. Jesus acabou de sair do templo, porque no capítulo 7 deu uma maior confusão, quando ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Aí Jesus faz a confusão e vai embora, deixa o povo discutindo lá. Eram para prender Jesus, nem conseguiram, nem Nicodemos que estava lá no meio, assim, não dá para resistir, o homem é top, o jeito que ele fala, eu já estava quase aceitando ele. Aí no 9, ele cospe, faz ali o lodo, ele pega as duas matérias-primas da nossa criação, o DNA de Deus, quando soprou sobre o boneco de barro, sobre aquela forma, e ele pega lama, barro, que é a composição básica, passa aonde era para ser os olhos. Ainda bem que o cego não viu, porque se fosse eu e alguns outros que é meio nojento, tinha desistido do milagre, vendo que era cuspe misturado com barro. Passa nos olhos do cego e diz, vai se lavar lá no tanque de Siloé. Aí o tanque de Siloé já é na região do templo, e no templo, irmão, nós somos cheio de regras no templo. No templo não pode entrar aleijado, não pode entrar cego, só que no templo pode entrar sujo. Na região do templo não tem problema se você está sujo, porque tem água para se lavar, né? A gente chegou aqui no templo porque nós estávamos sujos, a água purificadora veio para nos lavar. Aí Jesus diz, vai lá e lava. Quando o moço vai, distava em cerca de 800 metros, segundo os estudiosos, eu não estava lá, mas cerca de 800 metros, eu acho que alguém levou ele, não é possível que ele foi sozinho. Lavou, o moço passa a enxergar. No momento que ele passa a enxergar, começaram todo mundo a discutir. Quem foi que fez isso? Como é que aconteceu isso? Para que isso? Aí nós temos o avivamento, para o nome do Senhor ser glorificado. Um milagre daquilo que nunca havia acontecido. Irmãos, viver avivamento é você viver coisa que Deus separou desde o princípio do mundo, e não aconteceu na vida de ninguém, mas se Deus decidir avivar na sua vida, vai acontecer na sua vida, amém? Palavra, irmãos. 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz assim, temos todos sido batizados em um mesmo Espírito, e bebidos de um mesmo Espírito. Imagina de novo aqueles copos, tudo aqui, copos de todo tamanho, copos de todo estilo, mas todos bebidos de um mesmo Espírito. Sabe o que é avivamento? Avivamento é para a mulher samaritana, avivamento é para a mulher judia, avivamento é para a mulher brasileira, avivamento é para o homem brasileiro, é para o negro, é para o rico, é para o amarelo, é para o pardo, é para o mendigo, é para todos. Salvação é para todos quanto aceitarem, e todos quanto receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes a outorga de serem chamados filhos de Deus. É sobre isso, como diz os adolescentes. Bora, já disse já do avivamento em Mateus, rei, avivamento em Marcos. Em Marcos, nós temos o servo em 3 aspectos. O servo vencedor, ele venceu as enfermidades, ele vence a morte em 2 estágios, que ele vence a morte primeiro na vida dos outros, depois ele mesmo vence quando ele ressuscitou, pelo poder de Deus. É a mensagem de Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, quando Pedro diz, e aí, se você leia o sermonário de Atos dos Apóstolos, a pregação de Pedro, no capítulo 3, a justificativa de Pedro, no capítulo 4, o primeiro concílio, quando Paulo se apresenta diante de Jerusalém, Pedro pregando no capítulo 10, salvo engano, ou é 9, na casa de Cornélio, toda a mensagem é uma só depois de Jesus, este Jesus, a quem vós mataste, pelo poder de Deus, foi ressuscitado. Nós aprendemos muito, irmãos, os 3 ofícios de Jesus: Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como rei. Eu louvei a Deus quando eu vi o pastor Elinaldo Renovato colocando o servo sofredor. Os alunos que estão lá no curso, que teve aula comigo de Cristologia, vão se lembrar que eu falei sobre isso. Nós meio que deixamos um pouco o aspecto de Jesus como servo. Não sei o que aconteceu nos nossos ensinos, até nas nossas lições de escola dominical, muitas vezes damos muito foco para o Jesus sacerdote, para o Jesus profeta e para o Jesus rei. E aí, só que isso nos cria uma cultura de achar que a gente vai ser profeta, sacerdote e rei, e esquece que a gente vai ser servo. E Jesus foi o servo perfeito, o servo exemplar. Ele mesmo disse: não cuida que o Filho do Homem veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Quase deixa Pedro louco quando quer lavar os pés de Pedro. Aí quando Pedro entende, não, Senhor, banha tudo. Pedro é desaforado, lava tudo, pode ficar à vontade. Então Jesus é o servo vencedor. Ele venceu a enfermidade, ele vence a lepra, e do mesmo tamanho ele cura a sogra de Pedro de uma febre, que se colocarmos em tamanho parece ser menos grave. Uma febre de uma lepra, a febre, se ela não evoluir, loguinho você está bom. Não vou fazer propaganda do remédio, mas você toma um remedinho lá, de repente já cortou a febre. Agora uma lepra, para a época, sentença de morte, já não podia nem ter convívio. E o mesmo tanto que ele tem poder para curar a febre da sogra de Pedro, né? Por maldade as pessoas dizem que Pedro negou Jesus por causa disso, mas é mentira. Quando ele cura, é o mesmo poder que ele tem para curar uma mulher que padecia de um fluxo de sangue, 12 anos, e ressuscita a filha de Jairo, que o nome dela não é Talita. Talita cumi significa menina levanta. Nós que transformamos em nome depois, que brasileiro é esperto, pega um negócio e transforma em nome, mas não era o nome dela, menina levanta. Então, ele é o servo vencedor, ele venceu a natureza. Os discípulos ficaram aterrorizados, porque eles viram um milagre acontecendo na vida dos outros, mas no dia que Jesus fala, acalma-te vento, aquieta-te mar, o evangelho diz que eles ficaram aterrorizados. Ele venceu a natureza, ele vence a natureza vencendo a física. Fantasma, Jesus andando sobre as águas. Eu que fiz o mundo, eu ando onde eu quero, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele faz caminho onde ele quiser. Então ele é o servo vencedor, venceu a morte. Ele é o servo sofredor. O livro O Cirurgião da Cruz é fantástico. O Médico da Cruz, melhor dizendo, é de um francês. Tem a tradução dele em português, em PDF livre. Ele mostra, irmãos, o sofrimento de Jesus, aquelas chicotadas, e depois de ser açoitado, jogaram aquele manto. Aí o manto colou com a pele, com sangue, as feridas todas abertas. Aí resolvem arrancar o manto para partir entre si. Aquele arrancar, imagina quando você arranca uma casquinha, você já quer pegar atestado de uma semana. Imagina o que Jesus passou, servo sofredor, e como uma ovelha muda, foi levada diante dos seus malfeitores, o servo sofredor. Só que por fim, ele é o servo triunfante. Isaías, ele profetizou dizendo, este é o meu servo, a quem eu ungi,
Aí os evangelhos mostram só o silêncio. Os evangelhos mostram a terra estremecendo, ficando tudo escuro e chovendo. Mas o salmista, no Salmo profético de número 9, ele já viu todo o cenário, que o Senhor montou nas asas do querubim e voou para resgatar o seu servo, e Jesus ressuscitou. Agora, como é que nós não vamos pregar avivamento com tudo isso? Como é que a gente não vai sentir a presença do Espírito Santo? Como é que eu não vou ter desejo? E aí ele fez isso para quê? Para eu carregar meu cartão de membro? Não, é para que vá e dê fruto. É por isso que avivamento não é sobre tempo de crente, avivamento não é sobre tempo de membresia, avivamento é sobre aplicar as virtudes do reino. Avivamento, antes de estar ligado ao dom do Espírito, porque se o Espírito Santo não quiser, ele não te dá. Ele dá a quem ele quiser o dom que ele quiser. Buscai com zelo, mas é a autonomia dele. Mas tem uma coisa que não é facultativa, é fruto. Porque dons espirituais, irmãos, muitos naquele dia dirão: Senhor, em seu nome profetizei. Dom. Senhor, em seu nome curei. Dom. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque dom não salva. Agora, fruto. O machado está posto à raiz. Ele está passando para ver quem manifesta fruto. É o fruto do Espírito. É um fruto em 9 aspectos: amor, bondade, longanimidade. Gálatas 5:22. Lê lá todo o texto. Então, a experiência de um avivamento, meu Deus, a experiência do avivamento no Novo Testamento é este convite. Quando eu olho a transição, em Atos dos Apóstolos, quem é o protagonista do avivamento? O Espírito Santo. É ele que é o protagonista do avivamento. Mas o ato não é dos apóstolos? Mas os apóstolos não fazem nada, eles nem vão se o Espírito Santo não enviar. Atos 13. E o Espírito Santo lhes enviou. E depois que envia, o Espírito Santo los impediu. Você não vai hoje não, para cá você não vai, você vai para cá. Então o Espírito Santo ele aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Deixa eu correr, irmãos. O avivamento, nós temos a promessa do maior avivamento nesta grande comissão em Atos dos Apóstolos. Na primeira mensagem de um Pedro avivado, quase 3.000 almas se rendendo aos pés de Jesus. Já foi o tempo já. Deixa eu correr. Epístolas e Apocalipse. Vou fazer com uma dinâmica para que aí todo mundo entenda e a gente consegue terminar a aula. Efésios capítulo 5. Cadê minha Bíblia? Está ali. Perdi a Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 16. Não, 18. Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas façais o quê? Mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, o crente vazio do Espírito Santo, eu vazio do Espírito Santo, ninguém aguenta. Mônica não aguenta, minha família não aguentava, nem eu me aguento se eu não tiver o Espírito Santo. Pensa numa pessoa chata, sou eu, pessoa ruim. Se alguém for falar mal de mim, me chama, que eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Sem o Espírito Santo não valemos nada, nada. Aí, só que ele está dizendo assim, não vos embriagueis com vinho. Esse não embriagar é uma proibição, é uma ordem. E encher do Espírito Santo também é uma ordem. Eu sempre digo assim, trago o exemplo de casa. Quando eu pedia para os meus pais, posso ir em tal lugar? Aí eles diziam assim, não, mas você vai lavar as louças. Lavar a louça é facultativo, sim ou não? Facultativo a surra, se eu quiser tomar depois. Não é facultativo. Então, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É facultativo ser cheio do Espírito Santo, irmão? Sim ou não?
Não. E o que é cheio do Espírito Santo? É rodar, quebrada de asa. Isso é bonito. Eu vejo os irmãos assim, tem hora eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu não dou conta, mas eu acho lindo. Tenho minha maneira de adorar, e respeito quem adora assim. Só que tem um detalhe, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Agora olha, Efésios capítulo 5 falou isso, pastor. Aí ele continua dizendo assim, ó, versículo 20, versículo 19, 20 e 21, cantando, salmodiando. Aí no versículo 22, aqui com as irmãs, vós mulheres, sejais sujeitas a vosso marido. Que mulher é essa que Paulo está dizendo? Uma mulher que não embriagou-se com um vinho, mas é cheia do Espírito Santo. Eu conheço uma mulher cheia do Espírito Santo na sujeição ao seu marido. E vós, marido, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja com amor sacrificial. Você quer ver um homem cheio do Espírito Santo? Não é correr e pular aqui, é ele amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você quer ver um filho cheio do Espírito Santo? Não é na velocidade que ele roda, é vós filhos, sede obediente a vossos pais, honrar a vossos pais. Já estourou o tempo, mas é sobre isso. Ser cheio do Espírito Santo é sobre vida prática, avivamento espiritual, irmãos. Não é só sobre o nosso momento de culto aqui, é sobre entrar no quarto, fechar a porta e no secreto eu falar com Ele. É as minhas atitudes. Grandes homens de Deus, eles eram conhecidos de longe. O desafio é esse, irmãos. Vamos ver aqui, eu pedi para os irmãos desligar o vento, para mim eu conseguir acender isso aqui, ó. Ser cheio do Espírito Santo. Esse meu copo, me ajuda aqui, pastor, por favor. Ser cheio do Espírito Santo é como este copo aqui. Está quase cheio, não está transbordando, porque ele não deu lugar. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Dá lugar. Então, dar lugar ao Espírito Santo não é só sobre você marchar, profetizar. Dar lugar ao Espírito Santo é você obedecer, ser submisso, é você amar, é você sujeitar uns aos outros, é você amar uns aos outros com um amor entre. Isso é dar lugar ao Espírito Santo. Aí o crente que é cheio do Espírito Santo, vai vir as provas. Eu vou tentar aqui, mas eu acho que não vai dar certo minha dinâmica. Me ajuda aqui, pastor Jairo. Só segurar aqui, ó, para o vento. Isso. Vai quase dar certo, irmãos. Mas eu sou teimoso e eu sou insistente. Está aqui, ó. Eu estou colocando fogo. Porque a Bíblia diz assim, ó. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Está aqui o meu copo, ó. Ele está cheio do Espírito Santo. Eu vou passar pelo fogo, eu vou passar pela prova, mas tem um negócio, eu continuo cheio do Espírito Santo. Isso aqui é avivamento. É isso aqui que nós precisamos, vivermos cheios do Espírito Santo. Pastor, o senhor me falou 9h55, amém. Está finalizando aqui, Deus abençoe os irmãos pela atenção. Espero ter conseguido trazer um pouco do que é o avivamento no Novo Testamento. Quando for orar, lembre-se de mim em vossas orações, de minha família.